Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire agora e em todos os instantes das nossas existências. É com muita alegria que nós retornamos a esta casa que sempre nos acolhe e, por consequência, sempre nos oferece a oportunidade de relembrarmos um pouquinho acerca da doutrina espírita e da mensagem evangélica de Jesus. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando que Jesus, quando esteve entre nós, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros momentos, depois dos primeiros encontros com as multidões que ficavam maravilhadas com a sua mensagem, ele e os discípulos resolveram demandar para a cidade de Nazaré. Jesus conhecia algumas pessoas em Nazaré, os discípulos também. Nazaré era uma cidade que já, pelo que entendia Jesus, estava em condições de começar a receber aqueles primeiros ensinamentos de que ele era portador. E assim fizeram. Foram para Nazaré. Quando chegaram a Nazaré e Jesus começou as reuniões, começou os seus memoráveis discursos ali naquela cidade, as pessoas que estavam ligadas ainda aos ensinamentos de Moisés ficaram um pouco confusas, não compreenderam de pronto a mensagem de Jesus. Chegou a ser até hostilizado, segundo o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e os discípulos, amigos, também foram mal interpretados. Simão Pedro e Filipe tiveram a ideia de conversar com alguns senhores em Nazaré. Tiago defendia a reunião dos discípulos, a ponderação dos escritos de Moisés também, mas ponderava a lucidez dos ensinamentos de Jesus. Levi, ele propunha ainda um debate público para que se estabelecesse qual a melhor doutrina. Enfim, começou a criar um clima meio de tensão, como nós dizemos nos dias de hoje. E aí Jesus, com seu psiquismo superior, percebendo isso, ele resolveu demandar de volta para Cafarnaum. E assim o fizeram. Voltaram para Cafarnaum, mas o clima entre os discípulos ainda continuava um pouco carregado, um pouco pesado. Parece que aqueles desentendimentos na cidade de Nazaré atingiram também o grupo. E daí a alguns dias, Simão Pedro e Filipe vieram conversar com Jesus. Expuseram o problema. Não estavam conseguindo se entender como antigamente, como nos dias que antecederam a viagem a Nazaré. E Jesus então pergunta a Simão Pedro: Simão, por acaso poderemos colher uvas de espinheiros? E Simão Pedro não entendeu muito bem e Jesus prosseguiu: nós temos que perdoar os nossos semelhantes, aqueles que pensam diferentes de nós. Porque às vezes nós temos, em determinados momentos, uma maior facilidade de compreensão de alguns temas, algumas situações. Outras vezes são os próprios irmãos que compreendem melhor a mensagem. E se nós não nos entendermos quando podemos nos ajudar e nos complementar nos ensinamentos, certamente nós criaremos um clima de animosidade. Então é necessário que nos entendamos, porque todos estamos caminhando, e caminhando às vezes em posições diferentes, situações diferentes, e o entendimento passa a ser um pouco diferente para cada um, mas que tende sempre à harmonia que o Pai nos confiou. Foi nesta ocasião que Simão Pedro, depois de receber esta ideia, essa mensagem de Jesus, esses conselhos de Jesus, essa conversa com Jesus,
fez aquela pergunta que consta no Evangelho: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu aquilo que nós conhecemos no Evangelho: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes, se necessário. Quando nós pensamos nos dias de hoje, as animosidades que correm soltas por aí, muitas vezes as antipatias que se estabelecem por pouca coisa, poucos incidentes que acontecem que poderiam até ser evitados, porque se entendêssemos, se nos entendêssemos, se relevássemos as diferenças entre nós e os nossos semelhantes, aqueles que conosco caminham, certamente estaríamos fazendo pelo menos a nossa parte. Os benfeitores espirituais nos dizem mais ou menos o seguinte: nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de evolução. Assim, as nossas atitudes, elas não são irretocáveis. Da mesma forma que nós observamos, e às vezes observamos as coisas indevidas no meio, na sociedade onde vivemos, e entre os nossos semelhantes, nós também somos observados. O que acontece? Quando nós observamos, nós julgamos. E quando nós somos observados, nós ficamos um tanto nervosos com a situação. Ou acontece isso aqui? Não, só comigo. Melhor então abaixar minha mão. É isso? E aí então, quando isso acontece, estabelece-se a contenda. Muitas vezes aquele sentimento de, não digo repulsa, mas uma certa reserva, pelo menos. E quando nós nos julgamos, quando nós nos colocamos na posição de julgadores, nós nos esquecemos de um pequeno detalhe. Dizem os benfeitores espirituais que quando se aparece, quando se apresenta uma situação, e às vezes nós somos chamados a opinar, existem sempre 3 verdades que nos circundam: a nossa verdade, a verdade daqueles que conosco caminham, a verdade daquele que agiu dessa ou daquela forma aqui estamos opinando, e a vontade de Deus, nosso Pai, que conhece os mínimos detalhes de todos os meandros, de todas as situações que nos envolvem a todo instante. E aí então Emmanuel vem em socorro daqueles de nós que estamos tentando nos posicionar numa posição em que não criamos mais embaraços para os nossos entendimentos e para o nosso progresso. Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, numa das mensagens perante os caídos, através da psicografia abençoada do nosso querido Chico Xavier, quando esteve entre nós, disse mais ou menos o seguinte: por trás da queda do nosso irmão existe sempre lutas de resistências inimagináveis, que só a justiça divina pode medir. Assim, quando nós conhecêssemos o esforço dos nossos semelhantes para não caírem, para não tropeçarem, para não se equivocarem, nós certamente, em compreendendo esse esforço, não teríamos ânimo nenhum para julgar ninguém. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a erros. E todos nós nos esforçamos para não errarmos, para não nos equivocarmos. Isto é uma regra. Alguém aqui conhece alguém que erra por querer? Não. Nós erramos sem querer. É o que acontece. Assim também os nossos semelhantes. Assim os nossos irmãos. Aqueles nossos irmãos que erram, que se equivocam, que agem de uma forma que muitas vezes atingem toda a sociedade, nós, se seguíssemos o conselho de Emmanuel, se nós procurássemos compreender o que se passa na cabeça, o que se passa no pensamento, no íntimo daquele que se surpreendeu em erro, nós certamente teríamos ali
motivos de sobra para o perdão. O perdão que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores ensinamentos de Jesus quando o Mestre esteve entre nós. Para nós ilustrarmos o que isso significa, nós nos lembramos de uma história. É uma história, essas histórias da vida real. É uma história narrada pelo escritor americano John Legman. John Legman, ele conta que certa vez ele foi pegar um trem numa cidadezinha do meio oeste americano. E ali, nessa cidade, ele entrou no trem e na cabine que lhe estava reservada, viajaria com ele um moço de 30 e poucos anos. Mas 30 e poucos anos, para muitos de nós é moço, né? Muitos ainda não chegaram nessa fase, mas vamos deixar. E aí então, ele percebeu que aquele moço, aquele homem estava um tanto tenso. Ele estava ansioso demais. E John Legman, como era um escritor, como era alguém que colocava as histórias, colocava para que o público pudesse ter ideia de alguns pensamentos, de alguns dos seus pensamentos, das narrativas que ele fazia, ele puxou conversa para ver o que acontecia, se ele podia ajudar de alguma forma aquele homem, aquele moço. E começaram a conversar. E depois de alguns instantes, aquele homem se abriu. Ele conversou com John Legman mais ou menos o seguinte: olha, nós estamos nesse trem e vamos passar numa cidadezinha. É uma cidadezinha tal, fica a tantas horas da cidade onde nós fomos. E acontece o seguinte: eu nasci nessa cidade. Eu nasci, fui criado nessa cidade, cresci nessa cidade. Ali eu tenho meus familiares, meus amigos, todos aqueles que me acompanharam desde criança. Há alguns anos, disse aquele homem, há alguns anos eu cometi uma atitude impensada. Na realidade, eu trouxe um prejuízo muito grande para muitas pessoas. E, logicamente, eu fui surpreendido nessa minha atitude equivocada e fui julgado e condenado. Passei os últimos anos encarcerado, na prisão tal, declinou o nome da prisão. Acontece que, um pouco antes de eu ser colocado em liberdade, eu mandei uma carta para os meus familiares. Porque durante todos esses anos eu não recebi uma visita de um familiar, de um amigo, de alguém que fosse me levar alguma ideia do que estava acontecendo, e se as pessoas, como elas se comportavam, como elas achavam que eu tinha me comportado. Enfim, ele reconhecia que tinha errado. Não perdoou também o que fez, mas foi um crime. E aí então, ele mandou uma carta dizendo o seguinte: olha, durante todos esses anos estivemos separados, apartados. Eu serei colocado em liberdade, sairei em liberdade tal dia. E dias depois, tal dia, eu vou pegar o trem e vou passar pela cidade. Se vocês já me perdoaram, vocês colocam um laço branco numa macieira que existe um pouco antes de chegar na estação do trem. Se vocês não me perdoaram, vocês não coloquem laço nenhum. E eu vou seguir a minha viagem, não vou parar, porque vocês não me perdoaram, e vou tentar recomeçar a minha vida numa outra cidade mais adiante. Olha só a situação que este homem estava vivendo. Durante anos, ele reconheceu o erro que cometeu, ele pagou, porque ele foi condenado, foi aprisionado, e agora ele voltava e precisava recomeçar a sua vida. E precisava saber se as pessoas da cidade, seus familiares, seus amigos, as pessoas que com ele conviviam, já o haviam perdoado. E aí então o John Legman vai conversando com ele e diz: olha, você está muito nervoso, você está muito tenso, muito ansioso. Vamos fazer o seguinte: a hora que estiver chegando na estação, eu dou uma olhada pela janela e olho na macieira que você falou. Você vai me falar mais ou menos onde é que é. Se tiver o laço branco,
eu te aviso e você desce na estação. E você vai reencontrar com as pessoas que você certamente conhece. E se não tiver laço branco, eu te aviso também, e aí você faz o que achar melhor. O homem ficou mais aliviado, porque afinal de contas agora ele percebia que alguém já conhecia a sua história e estava disposto ali a compartilhar com ele aquele momento ansioso. E assim fizeram. John Legman ficou perto da janela, continuaram conversando. Quando se aproximou da macieira, John Legman olhou bem, aquele moço não olhou, porque para ele era alguma coisa que ele estava tenso demais. E John Legman disse o seguinte: olha, não existe um laço na macieira. A macieira toda está enfeitada com laços brancos. E lá na estação, um pouquinho mais para frente, parece que está tendo uma festa. As pessoas estão com cartazes, bandeiras, parece que tem o seu nome impresso em algumas faixas. E isso, só por isso, fez com que aquele homem que estava muito tenso, não sabia como as pessoas iam se comportar com a sua chegada na cidade, se ele fosse retornar ali, ele se sentiu tranquilizado e desceu da estação, reconviveu ali. Depois John Legman disse que ele recomeçou a sua vida. O que é quando nós encontramos, ou quando as pessoas que agem de forma equivocada encontram guarida, encontram da nossa parte um gesto de acolhê-los novamente. E assim somos nós também. Nós também, quando damos as nossas desviadas, as nossas derrapadas, de vez em quando, isso só acontece de vez em quando, para não falar todo dia, o que acontece? A gente fica ansioso, esperando que as coisas se normalizem. Às vezes nós vamos lá, conversamos com a pessoa, mas às vezes as coisas saem. Nós não queríamos falar determinadas coisas, falamos, as pessoas se magoaram, paciência. E aí, quando nós nos vemos entendidos, quando tudo isso é relevado, aí isso é para nós um grande incentivo. Às vezes, na questão do perdão, nós ficamos remoendo o que as pessoas falaram ou fizeram para nós. Às vezes alguém nos fala alguma coisa, ou nos diz, ou nos faz alguma coisa, de forma consciente ou inconsciente, e nós ficamos remoendo aqui. Nós ficamos remoendo como se isso fosse resolver o problema. E aí sofremos. Porque quem agiu de uma forma equivocada não está muitas vezes preocupado com isso. Às vezes nem se deu conta de que falou, fez alguma coisa que nos magoasse. Mas nós ficamos remoendo aquilo, e aí o que acontece? Nós vamos resolver o problema? Isso vai ajudar a quem? André Luiz traz a resposta. Está no livro Agenda Cristã. A mensagem, que é longa, nós não vamos ler toda a mensagem, ela é intitulada, olha só, não estrague o seu dia. Para aqueles de nós que ficamos remoendo aquelas situações que muitas vezes se passaram conosco. Ele diz mais ou menos o seguinte: a sua irritação, o seu mau humor, as lágrimas e reclamações não solucionarão seus problemas e nem impedirão que o sol brilhe a cada manhã. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. É isso. Alguém agiu de uma forma equivocada contra nós, que nos afeta, o problema dele. O problema é nosso quando nós agimos de forma equivocada. Joana de Ângeles tem uma frase muito própria para este momento. Ela diz mais ou menos o seguinte: o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. De tal forma que todas as vezes que alguém, de alguma forma consciente ou não, de forma inadvertida, agir e nos atingir, tenhamos um pouquinho de calma, paciência e relevemos. E nos perdoemos.
nos entendemos. Allan Kardec, quando da codificação da doutrina espírita, ele fez uma pergunta aos benfeitores espirituais. Questão número 764. Jesus ensinou, disse Allan Kardec, quem matou pela espada morrerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião, e a morte aplicada ao homicida não é a aplicação dessa pena. Ou seja, quem com a espada ferir, com a espada será ferido. Jesus falou isso. Jesus teve uma mensagem ímpar, sem igual, de um amor que até hoje nós ainda não conseguimos compreender plenamente. Tinha lugar para essa afirmativa? Ele disse isso. Quando foi que Jesus disse: quem pela espada ferir, pela espada será ferido? Exatamente. Eu sei que está todo mundo respondendo mentalmente. Ele disse isso quando os soldados do templo chegaram até ali onde ele estava com os discípulos e o prenderam, que depois ele seria levado, julgado e crucificado. E Pedro, o discípulo amigo, ele desembainha a sua espada e corta a orelha de Malco, que era um dos soldados do templo. Aí Pedro é advertido por Jesus: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E aí ele pega, faz com que a orelha de Malco seja, como é que a gente pode falar? Reimplantada? Não sei se é esse o termo. E ele é colado, né? Arruma de novo ali a orelha de Malco. Isso também é possível? É possível. É possível por quê? Porque nós compreendemos que hoje nós aprendemos, a ciência vai nos ensinando muitas coisas, nós vamos aprendendo acerca da energia, acerca de tudo aquilo que nos cerca e que nos compõe. E nós aprendemos, estamos caminhando para um aprendizado mais amplo, mais bem elaborado, mas que se resume a tudo que nos envolve, tudo que nós conhecemos se resume à energia. O que é que Jesus fazia? Com o seu psiquismo superior, ele manipulava as energias, trabalhava as energias e ele reimplanta a orelha do soldado. Não é milagre que ele fez. Ele simplesmente usa um poder que ele tinha, que era o poder de trabalhar a energia. Assim ele efetuava as curas. Não todas as pessoas foram curadas, mas aqueles que já tinham condições de serem curados, eram curados dessa maneira. Ele trabalhava as energias e o perispírito do paciente ficava livre daquela anomalia, né? E por consequência o corpo físico também se recuperava. Muito bem, então vamos lá. O que é que os benfeitores espirituais respondem? Ou seja, Jesus ensinou: quem matou pela espada morrerá pela espada. Isso não é a pena de talião? Essa é a pergunta de Kardec. E esse é o entendimento lá no século XIX. E os benfeitores respondem: tomai cuidado, tenho-vos enganado a esse respeito sobre essas palavras e muitas outras. A pena de talião é a justiça divina, é a justiça de Deus. E é Ele, Deus, que a aplica. Todos vós sofreis a cada instante esta penalidade. Quando a gente pensa na justiça divina e na lei de talião, a lei de talião é aquela: olho por olho, dente por dente, recebe a contrapartida. Na época de Moisés foi um grande avanço. Por que foi um grande avanço? Porque na época de Moisés, quando alguém ia lá na casa do vizinho, por exemplo, e furtava um frango, a vítima podia, quando descobria quem era, podia ir lá e roubar o galinheiro inteiro. Não tinha limite. Então a regra era: foi furtado um frango, é um frango.
Às vezes, os exemplos eram outros. Alguém feria alguém da família. O outro ia lá e dizimava a família do outro. Não. Ferir um aqui é ferir o outro lá. Então essa era a lei de Italião, que na época era um grande avanço. Jesus veio e trouxe o ensinamento do amor. Mas Kardec pergunta acerca da lei de Italião. E Santo Agostinho, nesta questão, não é Santo Agostinho, os benfeitores espirituais que estavam respondem: a lei de Italião ela é aplicada todos os dias, sem que nós percebamos. Ou seja, nós trazemos no nosso perispírito as marcas, aquelas anotaçõezinhas dos nossos pequenos deslizes, nesta ou em outras existências. Tudo que a gente vai fazendo vai sendo marcado ali. O nosso perispírito vai ficando manchado, né? Aí o que acontece? Nós programamos uma encarnação, onde teremos que passar por determinadas situações. O que é que a justiça divina faz? A justiça divina usa de justiça, de amor e de misericórdia. Não somos nós que devemos aplicar a lei de Italião. Mesmo porque a justiça divina, quando chega para se abater aquele que deve, ao devedor, aquele que causou alguma anomalia no meio em que vive, quando ela encontra o paciente trabalhando, ela simplesmente não se aplica. Fica ali, e é o que nós chamamos de moratória, não é? Assim isso é natural. Imaginemos um pai que dá um castigo para o filho: olha, se você fizer tal coisa, eu vou te dar um castigo. Mas a criança ela se redime, melhora, vai sofrer o castigo? Não. A hora que errar de novo, aí então explica, e aí fala: você está de castigo agora por isso. É mais ou menos isso que a lei divina faz. E aí nós começamos a imaginar: se isso é da lei divina, se a lei divina ela aplica conforme a dosagem que nós já temos condições de compreender, de receber e suportar, e que isso vai surtir um efeito melhor, então cumpre-nos, não nos julguemos. Por isso, naquela passagem evangélica, Jesus estava escrevendo na areia, às margens do lago, e a multidão veio trazendo a mulher que foi surpreendida em adultério. Os doutores da lei, os estudiosos estavam na frente, eufóricos: agora nós vamos pegar esse cara. Esse cara era Jesus, né? E aí então ele continuou escrevendo. Aqueles que tomaram a frente desse ato pegaram e falaram assim: Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei manda que ela seja lapidada, o Senhor recomenda que ela seja perdoada. A lei a que eles se referiam era a lei de Moisés. E aí então, o que fazer? Ele continuou escrevendo. E eles insistiram. E ele continuou escrevendo, eles insistiram. Muito bem, se a lei manda lapidar, que ela seja lapidada. Mas atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A situação toda foi criada para quê? Para colocar Jesus numa situação difícil. Se ele falasse que ela seja lapidada, ele estaria se contradizendo. Se ele falasse que ela seja perdoada, ele estaria contradizendo a própria lei de Moisés, o que seria tão grave, ou mais grave ainda, sob o ponto de vista do aspecto religioso naqueles dias. E aí então as pessoas vão saindo, primeiro os mais experientes, depois aqueles de mediana idade, depois os mais jovens, e a mulher fica sozinha, e nós já nos recordamos que falamos sobre isso uma vez. Então, o que é a recomendação de Jesus? Não julguemos jamais, em hipótese alguma. Quando eu era criança, vamos ver agora a idade dos frequentadores. Quando eu era criança, minha mãe, diante de algumas coisas que a gente fazia em casa, às vezes fazíamos algumas artes extras, minha mãe falava assim: bom, primeiro, a minha mãe usava de uma psicologia que hoje acho que não pode mais usar essa psicologia. A psicologia da minha mãe ficava pendurada atrás da porta, né?
Então, quando a gente exagerava, era simples resolver o problema. Eu acho que aqui tem muitos dessa época, né? Hoje a situação já é um pouco diferente. Mas naquela época, quando eu era surpreendido, tinha feito uma coisa muito, né? A minha mãe falava assim: isso é pecado mortal. Quando ela falava que era pecado mortal, quem é da época do pecado mortal aqui? Né? Os mais jovens talvez não sejam dessa época, mas o pecado mortal queria dizer o seguinte: fez, acabou. Não tem remissão, não tem perdão, vai arder o fogo do inferno. Olha só, era a doutrina que nós seguimos na época, porque naquela época eu não era espírita, minha mãe também não conhecia nada. Era lógico, ela não deixaria. Se fosse para deixar aí, para queimar eternamente no fogo do inferno, ela mesma não deixaria, eu tenho certeza disso. As mães não deixam isso. Mas a gente tinha essa ideia: não tem remissão, ou seja, se eu não der um jeito de não errar mais, eu vou acabar indo para o inferno. E naquela época, o entendimento nosso era para sempre, correto? Era um pecado mortal. É isso? Todo mundo entendeu o que era. Aqueles que passaram por isso sabem como é que era isso. Depois a gente vai aprendendo. Depois a gente vai vendo que o céu e o inferno não é exatamente aquilo que a gente aprende lá na religião tradicional. A gente aprende que são estados da alma, estados de ânimo, estados que nós podemos viver num verdadeiro paraíso e transformar a nossa vida num verdadeiro, uma verdadeira perturbação. Ou podemos viver num lugar totalmente transtornado, perturbado, e transformarmos a nossa vida num verdadeiro paraíso. Então, são estados de ânimo, céu e inferno. Aliás, Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, explica isso em detalhes. Mas aí, por que nós nos lembramos disso? Porque na época da codificação, Allan Kardec pergunta isso aos benfeitores espirituais, porque era uma ideia corrente na época, lá no século XIX. Então, ele pergunta: os sofrimentos impostos nunca serão por toda a eternidade? E aí, agora sim, Santo Agostinho responde: consultai o vosso bom senso e verificai, perguntai a vossa razão, se um momento de invigilância faz com que a criatura resgate ou pague tudo pela eternidade afora um mal cometido num determinado momento, às vezes um momento impensável. E aí ele faz uma outra pergunta: além do mais, vocês têm ideia do que seja a eternidade? E aí a gente começa a imaginar: o que é eterno? O que é eterno? Não tem começo e não tem fim. Nós espíritos estamos progredindo, temos a imortalidade afora, mas nós fomos criados em determinado momento para progredirmos. Deus não tem começo, não tem fim. É o exemplo que os benfeitores espirituais dão lá logo no começo, nas causas primárias, lá quando ele fala de Deus. E aí então nós começamos a imaginar que nós ainda não compreendemos o que é eternidade. Nós ainda não temos como compreender, encarnados, como compreender a imortalidade afora, porque nós vamos sempre progredir, sempre nos aperfeiçoar mais e mais e mais. Quando nos aperfeiçoarmos neste planeta, passaremos para outras esferas, outros sistemas, outras galáxias possivelmente, e aí vai por aí afora sempre progredindo. E isso vai tempo que a gente não consegue imaginar. Então, diante de um erro, muitas vezes a gente fala assim: mas existem alguns erros que são erros graves, pecados graves, né? Como a gente fala, pecado mortal. Bora, todos nós, quando reencarnamos, nós delineamos, marcamos, planejamos uma meta: nos aperfeiçoarmos, acertarmos, apararmos arestas, aquela coisa toda. Só que no meio do caminho, com o esquecimento do passado também, graças às nossas tendências, porque nós as trazemos de outras experiências, nós às vezes saímos do eixo. Alguém aqui costuma sair do eixo ou não?
Ninguém. Ótimo. Só eu. Então vou baixar meu mão. E aí então, quando a gente sai do eixo, o que acontece? Para a gente voltar àquela harmonia conosco mesmo, nós passamos pelas 3 fases. Primeira fase é o, depois é o, e depois é o, não é o, é a, né? Primeira fase é o arrependimento. Todas as vezes que nós fizermos alguma coisa errada, de alguma forma influirmos no meio onde nós vivemos, com as pessoas que conosco caminham, nos nossos semelhantes, nos nossos irmãos, nós vamos, de alguma forma, trazer para conosco o compromisso de mais tarde, mais cedo ou mais tarde, reparar isso. A primeira fase é o arrependimento. Nós nos damos conta, opa, fiz tal coisa e não deveria ter feito. Às vezes não na mesma existência, em algum momento lá na frente. Por isso a gente vê no noticiário, às vezes, um comentário, atrocidades que são cometidas, e a gente fala assim, mas como é que esse pessoal vai resgatar? Em algum momento, aqueles homens violentos, homens que agem com brutalidade, com selvageria, quando nós falamos homens, é a humanidade, homens, mulheres, todos nós que agimos de forma violenta, em algum momento, lá na frente, nesta existência ou na próxima, nas próximas, nós vamos cair na real. Opa, agir com excesso, não deveria ter feito. Aí a gente se arrepende, é o primeiro passo. Depois do arrependimento, nós passamos a sofrer as consequências. É a expiação. Também não precisa ser nessa, pode ser em outras existências. E depois que nos arrependemos, sofremos as consequências, nós precisamos reparar aquela situação que nós criamos. Nem sempre com as mesmas vítimas e os mesmos pacientes, mas reparar aquela situação que nós criamos no meio onde nós vivemos. Quando nós cumprimos essas 3 fases, aí a gente volta à harmonia, correto? O detalhe é, na nossa caminhada, às vezes a gente erra hoje, amanhã, depois da manhã, e aí vai, e aí as coisas começam a ficar acumuladas. E é isso que às vezes causa essa situação que nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas não tenhamos dúvida. Passando por essas fases, nós certamente vamos nos reencontrar com a harmonia e a consciência tranquila do dever cumprido. Às vezes nós perguntamos, nós estamos falando do perdão, mas os benfeitores espirituais nos ensinam que, além do perdão, é muito importante termos em mente o auto-perdão. Porque às vezes somos nós que agimos de forma equivocada. E se nós não nos perdoarmos, como é que nós que nos conhecemos, se não nos perdoarmos, vamos perdoar aos nossos semelhantes que não conhecemos, que não sabemos aqueles mínimos detalhes dos esforços que fizeram, como disse Emmanuel. Então surge a figura do auto-perdão. Questão número 661 do Livro dos Espíritos. É válido orar a Deus para perdoar as nossas faltas? É válido, claro. Mas Deus sabe discernir o bem e do mal. Mais do que palavras, a lei divina, a justiça divina, o Criador, a inteligência suprema, o jeito que a gente quiser falar, espera de nós a ação. A ação que possa falar pelas nossas atitudes. E aí então surge a figura do auto-perdão. Nós, quando nos surpreendemos em erro, primeiro, vamos nos perdoar, vamos nos dar uma chance, é verdade, mas não tanta chance também, porque às vezes a gente fica acomodado. Não, vamos ser lúcidos e falar, a partir de agora eu vou estabelecer uma regra e vou seguir. E aí nós nos lembramos de uma mensagem de Joana de Ângeles. Ela nos fala do auto-perdão. O auto-perdão é uma terapia moral indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e respeito por si mesmo. Nos ajuda a compreender os nossos
semelhantes. Porque se nós nos compreendemos, se nós nos perdoamos, aí nós passamos a compreender que os nossos semelhantes são mais ou menos como nós. Caminhamos, às vezes eles acertam um pouco mais, às vezes nós acertamos, mas estamos caminhando mais ou menos iguais. Somos todos mais ou menos iguais. Às vezes um acerta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas estamos todos mais ou menos no mesmo patamar. Quando nós nos lembramos do alto perdão, nós nos lembramos de Maria de Magdala. Maria de Magdala, todo mundo lembra, a história é emocionante. A história de Maria de Magdala, ela é uma história que emociona. Ela, se apercebendo, totalmente equivocada, durante toda a sua vida, levou uma vida, ela sentia a necessidade de se modificar. E ela então ouviu falar de Jesus. Através de um amigo comum, eles marcaram de se encontrar numa casa, uma casinha simples, e ela chegou antes, os amigos de Jesus foram com o mestre, eles ficaram do lado de fora e Jesus entra na casa, a casa estava com a porta entreaberta, ele entra e a cumprimenta mais ou menos assim: Maria, minha filha, o que se passa? Ela estava irreconhecível, ela estava com o moral abaladíssimo, né? Então ela começa a dizer da sua vida. Diz que a sua vida foi um verdadeiro mal feito durante muito tempo, durante toda a sua vida. Ela foi inconsequente, agiu de forma equivocada, vendedora de ilusões, e as pessoas se completavam daquela situação, e ela agora sentia urgentemente a necessidade de se modificar. Jesus ouviu, palavra por palavra, e com um carinho que ela nunca tinha recebido, ele pergunta para ela: Maria, olhe bem por aquela janela, lá adiante, o que é que você vê? E aí então ela olha e vê uma casa lá longe, que tinha sido demolida há muito tempo, as pedras, os tijolos, todos caídos ali, amontoados. Então ela fala: Senhor, a minha vida é como aquela casa, em destroços. E aí então Jesus fala: Maria, olhe bem, entre os tijolos e as pedras floresceram flores, nasceram flores. E em volta das flores surgiu um jardim. Em volta do jardim, em volta da casa, já existe um verdadeiro pomar, um verdadeiro bosque. Se Deus, nosso Pai, permite que as flores renasçam entre os escombros de pedras e tijolos, o que é que Ele não vai permitir ao coração sincero de se renovar? A partir daí, Maria de Magdala, ela recomeça a sua vida. Recomeça não, ela modifica totalmente as suas atitudes, abandona aquela situação, não é compreendida por aqueles que se aproveitavam das suas fraquezas, e ela passa a seguir Jesus até os últimos instantes. Depois que Jesus desencarna, ela fica ali, não consegue acompanhar os discípulos, porque os discípulos naquela época, ela era mulher, fica um pouco mais difícil, e aí então ela vai conviver com alguns leprosos, que ela tomou a iniciativa de auxiliá-los. Vai com esses leprosos ao vale dos leprosos, cuida deles, contrai a hanseníase, e nos momentos finais da sua vida ela quer reencontrar com Maria, mãe de Jesus. E aí então ela vai para Éfeso para reencontrar com Maria, e ali ela desencarna. Tudo isso nós vamos encontrar no livro Primícias do Rei, e nós vamos encontrar também no Boa Nova, do Humberto de Campos. São narrativas que emocionam e nos dão uma ideia do que é o alto perdão. Quando aqueles de nós que nos surpreendemos agindo de forma equivocada, adotamos para nós o alto perdão. Nós vamos nos lembrar de dois discípulos. Um deles, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele amava Jesus. E Jesus amava, como amava todos os seus discípulos. Mais que isso, Jesus amava toda a humanidade de forma indistinta, como ainda ama até os dias de hoje, como certamente amará
para sempre, porque nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Essa foi uma das coisas que ele falou. Ou seja, ele nos conhece individualmente a todos nós. Ele amava Judas e Judas o amava. Judas ficou iludido com aquela situação de o reino, o novo reino, o reino de Deus entre os homens. Ele não entendeu direito a mensagem, porque ele era ligado às coisas mais próximas do dia a dia. E aí então o que aconteceu? Quando ele viu Jesus entrando em Jerusalém e sendo aclamado, ele falou: é agora que nós vamos implantar aquele reino de que ele sempre falou. E aí, iludido, deu no que deu. Ele foi vítima da sua própria ilusão, em conchavo com os dirigentes religiosos da época do templo, aprisionaram Jesus. Ele não teve forças para suportar a situação. E o que aconteceu? Acabou sucumbindo pelo suicídio. Ou seja, não se auto-perdoou. Nós vamos encontrar um outro discípulo, Simão Pedro. Na véspera de Jesus, quando Jesus foi aprisionado, Jesus lavou o pé de todos os discípulos. E Pedro, na hora que chegou a vez dele, ele falou assim: eu não sou como esses meus companheiros. O Senhor não vai lavar meu pé. Pedro, não queira ser mais do que o seu mestre. Eu vou lavar seu pé, e acabou. As palavras eram outras mais. E aí então Jesus lava o pé. O senhor acha que eu não o amo? O senhor acha que eu não posso segui-lo? Disse Pedro. Simão Pedro, eu sei que todos aqui podem me seguir. Não, mas eu vou seguir. Eu sou mais do que eles. Pedro, olha, as pessoas, o homem no mundo, ele é mais frágil do que perverso. Eu vou te falar uma coisa. Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Ou seja, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Isto é impossível, disse Simão Pedro. Isso nunca vai acontecer. É o que às vezes a gente fala, não é? Às vezes a gente se propõe a fazer alguma coisa, isso nunca vai acontecer. Infelizmente, as coisas acontecem. E aí então o que aconteceu? Jesus foi aprisionado. Foi aquela hora que ele corta a orelha dos soldados do templo. Jesus o adverte, cola a orelha, não sei se esse é o termo, mas reconstitui a orelha, e Jesus é levado, está lá na casa do sacerdote. Pedro vê aquela multidão, a multidão estava enraivecida, com ódio, que ninguém entendia exatamente porquê, mas estava todo mundo alucinado. Pedro fala para João: João, vai lá e avisa a mãe de Maria, a mãe de Jesus, Maria, de que o mestre foi aprisionado. E ele fica ali, fala: eu vou conversar com um, com o outro, vou nos entender, porque eu conheço bastante gente. Mas com quem ele ia conversar, as pessoas estavam alucinadas. E aí conversa com ele, vê aquela situação de tensão, de desentendimento mesmo entre as pessoas, e ele vai deixando até aparecer uma oportunidade mais propícia. Até que alguém fala: você não é aquele que acompanhava o prisioneiro nas suas andanças? Não, eu não. Ou seja, eu tive medo da reação da multidão que estava. Eu não, você foi sim, era um daqueles que andava. Não, eu não. Você foi o que cortou a orelha do senhor. Não, eu não. A hora que ele negou pela 3ª vez, o que aconteceu? O galo cantou. Não é isso? Imagine o desespero daquele discípulo. Até momentos antes, ele afirmava o seu amor perante o mestre, junto ali com o Senhor. E aí ele se vê naquela fraqueza, não podia fazer nada, não tinha o que fazer, e mais ainda, havia negado Jesus antes que o galo cantasse. O mestre o conhecia como nos conhece a todos, mais do que nós mesmos. E aí Simão Pedro lembra: o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Só que depois ele foi superando essa situação. Jesus que aparece, conversa com ele, e ele começa no trabalho, nas casas do caminho, na casa do caminho, um trabalho que fez com que ele
superasse aquela situação por toda a sua vida. Nós vamos lembrar, na questão do perdão, nós vamos lembrar de uma história. Essa história é contada em termos no Evangelho, ela é contada em termos no livro Boa Nova também, pelo Humberto de Campos. Diz mais ou menos o seguinte: 3 dias depois da crucificação de Jesus, Maria de Magdala vai até o sepulcro. Ela vai levar ali algumas ervas, alguns perfumes, para dar uma disfarçada na atmosfera, porque o corpo de Jesus estaria já em decomposição. Pelo menos isso é o que eles imaginavam. E aí então, quando ela chega no sepulcro, ela vê que o túmulo está vazio. E ela sai perguntando àqueles que trabalhavam ali: onde está o corpo do meu Senhor? Até que alguém lhe chama pelo nome. E ela volta-se e reconhece Jesus. Reconhece Jesus e vai se lhe atirar aos pés. E ele fala mais ou menos o seguinte: mulher, não toques, porque eu ainda não estive com o meu pai. E aí então ela pergunta: mas onde estiveste, Senhor? Depois de tudo consumado, diz ele. Aí nas palavras de Maria Dolores, no livro Coração e Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que é um poema longo, nós não vamos ler todo o poema. Resumidamente, Jesus diz mais ou menos o seguinte: depois de tudo consumado, eu me vi fora do corpo físico, que é natural. Hoje nós compreendemos isso. Aqueles de nós que aprendemos com a doutrina espírita, compreendemos como isso se dá. Depois que eu me vi fora do corpo físico, eu percebi, senti as dores infindáveis, atrozes de um amigo. Fui em direção a este amigo para ajudá-lo. Mergulhei às regiões de trevas do planeta. O procurei em várias partes e não me encontrava. Tamanhas dores encontram-se nas regiões de trevas do planeta. Quando eu o encontrei, ele não me reconheceu. Ele fez com que ele adormecesse e o entreguei aos mensageiros do Pai, para que ele pudesse ser conduzido a um outro ambiente. E aqui estou. Mas, Senhor, diz Maria de Magdala, quem é o amigo que te fez descer, antes de procurar a luz do Pai? Aí Jesus conta a história e no final ele diz mais ou menos o seguinte: vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Ou seja, aquele discípulo que ele amava, primeira coisa, ele foi socorrer, porque sabia, reconhecia que foi um momento de fraqueza. O homem não é perverso, o homem é frágil. E para encerrar, nós nos lembramos de uma mensagem do Emmanuel: sê tu quem amas. Não esperes pela ofensa de quem ainda não pode compreender, não te pode compreender para exercitares o perdão. Reconcilia-te com a vida, com as leis que te regem, com os irmãos de experiência que seguem ao teu lado a cada dia. Sê tu quem auxilie, quem encoraje a esperança, quem aclare o caminho e quem estende sobre a vida o manto de paz, e terás brilhado em ti a luz do querido Mestre Jesus. Tenhamos isso em mente, que o Mestre amigo nos abençoe a todos. Muita paz. Muito obrigado.